Depois do sucesso em Natal, onde ficou à disposição do público na Praça Pedro Velho por quase 30 dias, a exposição itinerante Cubo de Luz, montada numa estrutura de 9 metros de altura, será levada ou será trazida aqui para Caicó, na região do Seridó, e será aberta ao público na próxima segunda-feira, a partir das 18 horas na Ilha de Santana. Cubo de Luz ficará em Caicó até o dia 30 de janeiro e depois segue para Mossoró, onde ficará entre os dias 7 e 20 de fevereiro. A mostra, realizada com o apoio do Instituto Neoenergia e da Neoenergia Coserne, por meio do edital Transformando Energia em Cultura e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo, exibe trabalhos de 30 artistas potiguares. É sobre esse assunto que a gente vai falar agora no Panorama 95. Eu estou recebendo aqui o Ivanilson Júnior. Ele é produtor local e mediador das obras, produtor local aí da exposição Cubo de Luz. Ivanilson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no Panorama 95. É um prazer falar contigo aqui no Panorama. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, os ouvintes do programa. O Cubo, ele foi desmontado em Natal, segunda-feira, e já se encontra sendo montado na Ilha de Santana, né? Começou a ser montado ontem, né? E a gente tem a previsão de ligação dele segunda-feira, né? Esse fim de semana a gente vai fazer os testes de luz e vamos fazer a sua ligação segunda-feira para ficar até o dia 30 de janeiro para visitação na Ilha de Santana, né? Escolhemos o ponto central da ilha para justamente ter uma vazão de pessoas melhor, porque o cubo ele tem uma entrada e uma saída, né? Você pode passar por baixo dele, né? Então vai ficar bem legal lá na Ilha de Santana, onde a gente colocou onde a gente está sendo feita a instalação, né? Só para a gente saber, o cubo ele é um projeto, né, que é voltado para as artes visuais, né, com ênfase em trabalhos de artistas potiguares, e tem um contexto que percorre diversos períodos de história das artes visuais no Rio Grande do Norte, né? Então, ele é como se fosse um espaço destinado às obras de arte, né? É como se fosse uma exposição em caráter itinerante. Então, ele já vem de Natal, vai ficar em Caicó e está indo para Mossoró quando sair daqui de Caicó, né? Outra coisa importante também é que porque o Cubo ele tem 3 compromissos, né, que são firmados, né, para essa ideia ela ter um conceito que é um compromisso cultural, educacional e um compromisso social, né? Então, é uma exposição aberta, né, itinerante, e ele tem essa característica de ser como se fosse uma lâmpada bem grande, né, uma lamparina bem grande e acesa com essas 30 obras de arte, né? Quais são as principais obras de arte que serão expostas? Quais são os trabalhos que serão expostos? A gente tem uma narrativa histórico-cultural, né, feito por uma curadora lá de Natal, chamado Sânzia, né? E a gente tem obras de artistas como Newton Navarro, que é o nome da ponte lá de Natal, né? Poucas pessoas sabem, mas Newton Navarro ele era nascido em Angicos, né? E foi uma pessoa que viveu entre as décadas de 29 até 1992. E foi escritor, poeta, ele também era desenhista, foi advogado também. E a gente tem uma obra de arte dele chamada Bumba Meu Boi, né, que foi feita em aquarela. E temos também Dorian Gray, também, que também é uma pessoa bem conhecida lá em Natal, né, um senhor. Temos Assis Marinho, de São João do Sabugi, temos Adonai, de Caicó, temos muitas mulheres também de Natal, né? Temos uma menina que tem uma obra chamada Protegido pelas Espadas de São Jorge, feito em estilogravura. Então, essas 30 obras de artes, elas percorrem essa narrativa histórica e cultural, e cada obra de arte ela tem a sua característica do artista, ou seja, não é só aquarelas, não é só acrílicos em tela
Então, são diversos tipos de trabalho. Temos também fotografia, né? Trabalhos fotográficos, né? Que vão ser expostos. E eles são, o cubo, como ele é 4 faces, essas obras são distribuídas nessas 4 partes. Então, temos a face de frente, de entrada, temos a face da parte de trás e temos as laterais, né? Então, é como se fosse um museu, né? De obras de arte a céu aberto, né? Iluminados por luz de LED, né? Então, é bem interessante, né? A visitação, porque faz esse resgate, né, desses pintores, desses artistas visuais e fotográficos, e as pessoas vão ficar sabendo de vários artistas que não são tão conhecidos, né? Temos muitas mulheres também na exposição, né, nessa curadoria, não só homens, né, mas muitas mulheres que não são tão conhecidas, que o grande público vai ficar conhecendo agora. Essa exposição, né, quando você fala em narrativa, né? A narrativa contada pelos artistas retrata, por exemplo, o Rio Grande do Norte, ou são produções mais locais? No caso de Adonai, por exemplo, ele retrata Caicó, os artistas de Natal, por exemplo, retrata Natal, ou são narrativas mais diversas? É mais amplo, né? No caso de Adonai, a obra dele tem um título em referência ao Seridó, né? Que chama-se A Atmosfera Seridó, né? Mas, por exemplo, a gente tem um rapaz chamado Judson Andrade, que tem uma obra chamada Deus Também Sangra, que é uma colagem analógica, e ele é negro, né? Nascido em Natal e fundador de um ateliê, né? Então a obra dele faz referência à vida dele, né, ao lugar dele, né, mas nem todos são assim, né. A gente vê que a obra de Assis Marinho, ela faz referência a um pescador, né, então depende do artista, né. Eu não sei se a curadoria pensou nessa característica de a obra do artista retratar a cidade, mas eu acho que não, porque cada artista ele tem a sua técnica. Então, a pessoa, às vezes, lá de São Vicente, ela mora em Natal, então, às vezes, ela tem uma característica própria de pintar com uma certa técnica e certos tipos de tema, né? Então, na verdade, a ideia não era essa, a ideia era justamente fazer um resgate narrativo histórico-cultural, digamos, do que aconteceu de 1904 até hoje, porque a gente tem um artista nascido em 1904, né? E temos Adonai, que é agora de 2002, eu acho, essa obra, ou 2020, né? A obra dele. Então, é para as pessoas ir lá, verem as obras e verem que há uma narrativa histórica durante décadas sobre artes plásticas visuais, né? Ou seja, de 1904, né, que é o nascimento do Robson Xavier, até 2020, né? Então, talvez seja essa características de valorização de subjetividade, de inovação, de reprodução estética da realidade, né? Porque tem um artista que tem uma obra fotográfica que retrata os pés de certos trabalhadores. Então, depende do artista. Como a gente vai ter mediador lá, então as pessoas que forem ver as obras e forem perguntar sobre algo, a gente vai dar essas informações a ela, né, e vai dizer, né, essa questão de artes contemporâneas, que alguns retratam certos gêneros, corpo, ancestralidade, né, essa questão de racialidade também, né, aparece em algumas obras, né. E o cubo é apenas um recorte dessa força poética da produção artística do Rio Grande do Norte, né? Aqui na informação diz o seguinte, que a mostra, né, a exposição, ela é um apoio aí do Instituto Neoenergia, através aí do edital Transformando Energia em Cultura. Eu só queria que você esclarecesse aqui, no caso, os artistas, eles se vincularam ao Instituto Neoenergia, e o Instituto Neoenergia,
ele é o responsável pelo edital? Como é que funciona essa questão aí? Não, o Instituto Neoenergia, ele tem editais relacionados a artes visuais, a vários tipos de trabalho, né? Então, esse projeto, o Cubo de Luz, ele foi contemplado na categoria Design Gráfico, né? E Artes Plásticas, que foi feito por uma produtora de Natal, que o responsável chama-se Marcos Sá de Paula. Ele ganhou nessa categoria de design gráfico e artes plásticas, né, para produzir um cubo, né? E o Instituto da Energia trabalha também em conjunto com a Fundação José Augusto, Governo do Estado e Lei Câmara Cascudo. Então, quando o projeto foi contemplado para ser feito o cubo, foi contratada uma pessoa chamada Sânzia Barbosa, que ela é uma articuladora e pesquisadora no campo das artes